A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 13, que a festa da Páscoa estava se aproximando, que Jesus sabia que o seu tempo estava chegando de ir ao Pai e deixar esse mundo, e então logo adiante está escrito: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Está em João 13, de 3 a 5. Quando eu meditava nessa passagem, me chamou muito a atenção o fato de que Jesus sabia que todas as coisas estavam debaixo do seu poder, que o seu propósito na terra estava parcialmente cumprido, exceto pela obra da cruz que viria em seguida. E diante de tudo isso, ele se esvaziou a tal ponto de levantar-se daquela mesa, de se dirigir até aos discípulos e lavar os seus pés empoeirados. Essa passagem nos ensina uma lição muito importante, de que só é capaz de amar genuinamente, doar-se para o próximo, servir ao próximo, aquele que sabe quem é em Deus, aquele que conhece a sua identidade de Filho de Deus. Jesus sabia que ele era o Filho de Deus, que, como eu disse, todas as coisas estavam debaixo do poder dele. Ele sabia que era o enviado de Deus e ele não precisava provar nada para ninguém diante disso. Bastava o que o Pai pensava ao respeito dele. A Bíblia também diz em João 7, 2, 5, que os irmãos de Jesus disseram a ele que ele deveria ir para a Judéia fazer publicamente as suas obras a fim de ser reconhecido, porque nem os próprios irmãos de Jesus criam nele. Se Jesus tivesse algum problema de identidade, se ele precisasse de elogios, de afirmação das pessoas, de aprovação, ele poderia ter acatado a essa sugestão dos seus irmãos. Mas Jesus sabia quem ele era em Deus, e ele simplesmente disse que ainda não havia chegado a sua hora. Está escrito na palavra também: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, em João 1,12. Ou seja, quando nós fazemos uma aliança com o Senhor, crendo nele, recebendo a salvação, o primeiro pilar da nossa identidade é essa nova filiação. Antes nós estávamos separados de Deus pelo pecado e através de Jesus Cristo nós fomos reconciliados. Então, a partir desse momento, nós somos filhos de Deus. Nós precisamos ter a consciência da profundidade dessa revelação, de que nós somos filhos de Deus, nós fazemos parte do corpo de Cristo, da família de Deus, de que nós temos valor para o Pai. E é importante nós conhecermos o que a Bíblia diz ao nosso respeito. Eu acho tremendo que quando perguntaram para João Batista quem ele era, ele apontou o que as Escrituras diziam a respeito dele. Ele respondeu. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Está em João 1:23. Nós também precisamos conhecer o que a palavra diz ao nosso respeito, e algumas dessas coisas que a palavra diz estão aqui. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus a partir do momento que fizemos uma aliança com Jesus. Ela diz também que somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diz ainda que somos o sal da terra e a luz do mundo, o corpo de Cristo, perdoados, amados e justificados por Jesus. Essa é a identidade geral dos filhos de Deus. Mas uma coisa que é muito importante fazer é perguntar para Deus
o que nós somos para Ele, o que Ele pensa ao nosso respeito. É importante nós termos a nossa identidade muito bem firmada em Deus, não apenas pelo que a palavra diz ao nosso respeito, mas também ouvirmos do Pai, o que Ele pensa de nós. Um dia eu fiz essa oração, eu perguntei a Deus quem eu era para Ele, qual era o propósito da minha vida, o que Ele pensava ao meu respeito, e eu fui surpreendida pela resposta que Ele me deu. Naquele dia Deus falou do quanto Ele me amava, e Ele falou também dos propósitos que Ele tinha para mim, e Ele falou coisas que Ele gostava em mim. Isso é tremendo demais. A partir daquele dia, a minha identidade passou a ser mais bem firmada em Deus, passou realmente a ser curada. Eu acho lindo também o exemplo bíblico de João, do Evangelho de João. Ele sempre se refere a ele mesmo como o discípulo que Jesus amava, né? Ele sabia que ele era amado por Deus, amado por Jesus. Ele sabia do seu valor. E uma coisa eu digo para você, Deus não morreu por qualquer pessoa. Deus morreu por pessoas que têm muito valor para Ele. Você tem muito valor para Deus. Deus te ama de modo incondicional. E que você possa ter essa experiência de orar e de buscar ouvir a voz de Deus. O quanto Ele te ama, o quanto Ele te valoriza, porque com certeza isso vai enriquecer ainda mais o teu relacionamento com Ele. E se você possui alguma marca, alguma ferida, algo do seu passado que hoje traga em você essa necessidade de afirmação das pessoas, essa necessidade de aprovação em tudo que você faz, que você possa entregar em oração isso diante do Senhor, que Ele traga cura sobre a sua vida, para que você venha se importar com o que Deus pensa ao seu respeito, em primeiro lugar. E com certeza Ele te ama muito, você tem muito valor. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia.